E começando, como que você criou a Conquer? Foi a sua primeira empresa? Foi a sua primeira tentativa de empreender? Já teve outra tentativa antes? Excelente pergunta. Eu comecei a empreender em 2014. Eu sou advogado por formação, trabalhei em auditoria na PwC. E, cara, mas aquele plano de carreira tradicional, de você crescer ao longo de 15, 20 anos, de você estar vendendo as tuas horas, não tava encaixando comigo. E, em paralelo, na época, eu conheci minha namorada. Hoje, minha esposa, estou há 17 anos com ela, 10 anos de casado esse ano. E ela vendia cookies, cupcakes na faculdade para ter a renda extra, para poder comprar uma roupa, para poder sair no final de semana. E aquilo me chamou a atenção, era uma montanha-russa que ela já está vivendo como empreendedora, não o modelo carrossel, que geralmente é um CLT, né? Não tem aquela adrenalina, e ela já ganhava 2, 3, 4 vezes mais que um estagiário de direito. Eu olhava aquilo e falei, pô, que legal, existe um caminho alternativo para o CLT, para uma carreira convencional, que é o empreendedorismo. Aquilo me chamou a atenção, aquilo me influenciou, até que eu tive uma primeira ideia para empreender, que foi um aplicativo para restaurantes chamado Almoça. Isso foi em 2014. Um aplicativo que conectava, que focava num nicho de mercado que ninguém focava, que era o de restaurantes por quilo, à vontade do menu executivo, e que é um clássico de todo brasileiro, faz parte do dia a dia do brasileiro. E a gente criou um aplicativo que conectava esse restaurante com o consumidor. Então, o consumidor ele tinha acesso ao cardápio do dia, ao preço, ao menu, e também descobria novos restaurantes, porque geralmente a gente acaba indo sempre nos mesmos restaurantes, e no nosso bairro, no bairro que a gente está circulando, tem muitas opções. Então a gente criou esse aplicativo e eu lembro que eu peguei um mês de férias da PwC. Eu tava 1 ano para casar, cara. Dinheiro curto, dinheiro contado. Peguei um mês de férias da PwC e fui literalmente das 8h30 da manhã às 10 da noite batendo no porta a porta de restaurantes para vender meu primeiro produto que eu tinha criado, isso em 2014. E foi um sucesso. Em um mês a gente vendeu para 150 restaurantes. Voltei para a PwC já Tudo isso no 1 a 1 mesmo, indo no restaurante. No 1 a 1, zero digital, cara. Era porta a porta mesmo, na raça, pegando chuva, pegando sol. Meus amigos acharam tudo aquilo lá uma loucura. E foi uma loucura quando eu voltei para a PwC, que é uma empresa super conceituada, uma das marcas mais valorizadas, né, com maior valor de mercado no mundo. E eu pedi demissão. Eles falaram, você tá louco? E se não der certo? Como assim, né? Pô, um dia você trabalha com terno, gravata, com uma perspectiva de carreira muito bonita, né, com diploma de direito, e da noite pro dia você vai pra rua começar do zero, no porta a porta, sem o terno, sem a gravata, sem a marca, sem o ar-condicionado, toda a estrutura que já tinha construído por trás. Mas enfim, essa foi a jornada que eu abracei, comecei a empreender em novembro de 2014. E aí nessa jornada empreendedora, em poucos meses já tinha formado um time de vendas de 20 representantes comerciais, vendendo esse aplicativo em mais de 7 cidades pelo Brasil. E por que isso? Porque a gente tinha a cabeça de escala. Eu sempre tive a cabeça, cara, eu preciso crescer, eu preciso escalar. Então a gente criou um padrão, né, do nosso processo comercial. A gente conseguiu, né, vender a ideia. Não sei se vocês lembram dessa plataforma que eu passei direto, é bem das antigas, que ajudava as pessoas a se prepararem para provas na faculdade. E aí a gente colocou a oportunidade de trabalhar com a gente no Almoça. E como é que a gente atraía? Pô, você quer ser o dono de uma startup na sua cidade? E aí a gente conseguiu 25 pessoas mais ou menos, tudo representante comercial, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, e representante comercial aprendi na faculdade que eu só pago se ele vende, então não tinha aquele custo fixo de um CLT. E assim começamos a jornada, vendendo Almoça, crescendo, aprendendo pra caramba como empreendedor. E naquele momento o Flávio já nos influenciava, a gente consumia o conteúdo dele no YouTube e ele batia na tecla que toda pessoa tem que aprender comunicação, vendas, liderança, produtividade. E a gente passou a desenvolver aquilo, porque o Flávio era a nossa referência como empreendedor. Ele falou, então vamos desenvolver como empreendedor, porque a gente percebeu que o que o ensino tradicional tinha nos ensinado não estava nos ajudando no desafio do dia a dia. E, cara, começou a mudar tanto os nossos resultados. Ter aprendido, né, a se comunicar melhor, a vender melhor, a ser um melhor líder, que aí parece que caiu um véu dos olhos, a gente olhou para o ensino tradicional e pensou, por que ninguém nos ensinou isso antes? E isso não serve só para o empreendedor, serve para um advogado, um engenheiro, publicitário, economista, qualquer profissional, independentemente da área de atuação, deveria ter aprendido esse pool de habilidades. Vou trazer algum exemplo para ficar bem claro. 90% do tempo que a gente está acordado, a gente está se comunicando, seja de forma verbal ou não verbal. Alguém nos ensinou? Não. É um absurdo. E a escola faz a criança ir para frente do tablado, apresentar um trabalho, sei lá, de ciências, falar sobre briófitas, pteridófitas, e não ensina a criança a controlar um friozinho na barriga, a ser mais influente, a se comunicar, a dominar a timidez. Isso é um absurdo, sendo que a comunicação a gente vai carregar pro resto da vida. Aliás, o próprio Warren Buffett, né, falou que o melhor investimento que ele fez foi um curso de oratória
que ele fez. Liderança, 70% do nível de engajamento de uma equipe é atribuído à qualidade do líder. E segundo o Harvard Business Review, 75% das pessoas dizem que a pior parte do trabalho é seu chefe. Cara, é um absurdo ninguém nos ensinar a sermos líderes. E assim por diante, produtividade, né? Eu sempre falo que estar ocupado não é ser produtivo. Com certeza. E eu vejo que quando você investe em adquirir e melhorar essas habilidades, acaba sendo que a gente fala bastante de investimento, né? Que você vai investir, por exemplo, em renda fixa. Você vai ter um retorno. Quando você desenvolve uma habilidade, por exemplo, da comunicação, você passa a se comunicar melhor. Você vai usar isso pro resto da sua vida. Perfeito. Qual que é o ganho que você vai ter conseguindo se comunicar melhor nos próximos 20, 30 anos? É um ganho que é incalculável muitas vezes. Incalculável. E eu gosto de dizer que elas são as first layer skills. Eu não gosto de chamar de soft skills, apesar da Conquer e a gente ter popularizado no Brasil essa nomenclatura. Eu não gosto, porque soft skills, a tradução literal é habilidades suaves. Eu gosto de chamar de first layer skills, habilidades de primeira camada ou habilidades do tronco. Como assim? São essas habilidades dominadas que vão potencializar, seja qual for a sua área de atuação. Fazendo aqui um paralelo com uma árvore. Os galhos são as profissões. Segundo estatísticas, a gente vai ter de 4 a 6 profissões ao longo da vida. Ou seja, a gente vai saltar e mudar de galhos. Só que o tronco não muda. E o que é o tronco? O que é a base que potencializa qualquer galho? As first layer skills. Você ser o melhor comunicador, como você falou. Você saber ser produtivo, ser um bom líder. Você tem inteligência emocional. Cara, ninguém nos ensina isso. A gente vive uma crise de saúde mental. Ninguém nos ensina a lidar com a pressão, com o estresse, com os desafios, com a flexibilidade e adaptabilidade que o mercado hoje exige de todo profissional. E é um absurdo. Inclusive tem estatísticas que dizem que 58% tem estudos que dizem que 58% da performance profissional é atribuído à sua inteligência emocional. Então esse combo de habilidades, cara, eu acredito que são o alicerce, o fundamento ou o tronco de todo o profissional, de toda a pessoa. E essa parte de inteligência emocional é importante, que muitas vezes a pessoa tem a competência técnica para estar no cargo, mas na parte emocional deixa a desejar e faz com que não dê certo também, né? 100%. E não é à toa hoje que os RHs, na hora de contratar, eles 90% valorizam mais o QI, o coeficiente de inteligência emocional, do que o QI. Porque a parte técnica, vamos dizer assim, hoje em dia passa muito rápido. O que você sabe hoje, talvez amanhã não funcione mais. Você precisa o tempo todo estar aprendendo e reaprendendo, porque o mundo está mudando muito rápido. Agora, o que não muda são essas habilidades humanas. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.